Por que raios a Virgínia é tão famosa e tem tanto palco no Brasil? Ai, seja o que Deus quiser, vambora. Virgínia construiu um caso de estudo real de marca pessoal. E isso daí é um fato, preto no branco. Mais de 50 milhões de seguidores só no Instagram. WePink, sua marca empresarial, faturando mais de 700 milhões por ano. Programa de TV aberta. Tudo isso com um branding pessoal muito bem calculado. O que quer dizer que, intencionalmente ou não, ela construiu uma imagem e um posicionamento de proximidade extrema com uma audiência emergente. Não foi com qualquer audiência, não. É o brasileiro classe média que dorme e acorda sonhando com ostentação. Que preza pela imagem de família, de fé e que o maior lazer é poder de compra. Falando de forma direta aqui com você, é a pessoa simples e humilde que conseguiu chegar lá. Isso daqui é um fato. E esse tipo de posicionamento e imagem não é exclusivo da Virgínia. O marketing político é famosíssimo por isso. O que teoricamente é conhecido como populismo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que ela mostra sobre ela reforça o que esse público quer ser e em determinados aspectos já até é. Como o tom de voz simples e coloquial desse povo, os dialetos simples e coloquiais desse povo, as visões de mundo, de família, de valores iguais às desse público, opiniões, hobbies, etc. É aquela simplicidade ali que você se identifica. Só que ao mesmo tempo, por isso que é muito bem trabalhado, realiza sonhos que você se identifica só no sonho mesmo, porque na sua realidade passa longe. E criar esse estereótipo, ou seja, esse branding pessoal, você me desculpa, mas não é ingenuidade e nem acaso não, dela simplesmente acordar um dia e atinar que ela comunica e reforça dessa maneira. Não tem um filho de Deus no Brasil que constrói uma visibilidade dessa, um patrimônio altíssimo desse, apenas por sorte e autenticidade, não. Você me desculpa. O ingênuo não é ela, o ingênuo tá sendo eu sei. Porque eu trabalhando com isso todo santo dia durante anos, posso te dar certeza, precisa ser muito inteligente e estratégico para poder criar e ainda manter isso todo santo dia igual ela mantém. Porque branding é construção diária. Se você não fizer todo dia a mesma coisa, você não constrói reputação, você não constrói imagem. E ainda digo mais, sustentar isso daí em cima de tanta bomba que envolve o nome e a imagem dela. Então o que ela fez basicamente há uns anos atrás é entender qual o objetivo que ela queria alcançar, que é ter alcance estratosférico e comunidade, saber quem que vai entregar isso para ela, ou seja, para um alcance cada vez maior, você tem que pegar o público majoritário. O público brasileiro em maior quantidade em rede social hoje é público emergente. Então a matemática é simples, 1 mais 1 é 2. Juntar o público de maior alcance, criar uma estratégia de imagem e posicionamento que agrada esse público. Pronto. Que é basicamente mostrar para esse público o que ele quer ver de você e da sua vida. Isso daí, a estratégia bem feita, não tem problema algum. Só que é aqui, nessa parte de ser o que o público quer que você seja, que entra o ponto central que eu quero trazer aqui. A sua estratégia de branding pessoal, ela não precisa ser 100% fiel a você, como eu acho que deveria estar sendo. Isso daí é a minha opinião como profissional, mas você já viu, cada um faz o que quer. Então, se você quiser, o seu posicionamento, sua imagem, ele vai ser moldado só para alcançar um objetivo X. E para alcançar um objetivo muito específico, quanto mais estereotipado for você, melhor. Eu jamais aqui estarei afirmando que um brand pessoal é manipulado, uma vez que eu não conheço a pessoa que sustenta esse branding por trás. Então o que eu vou analisar aqui é o que tá aí para todo mundo ver. Certa pessoa aí fez a seguinte indagação, que ela viaja o mundo inteiro. Só que ela nunca posta nenhum tipo de rolê cultural, sabe? E aí eu te falo por quê. Muito provavelmente ela deve viver esses rolês culturais sim. Só que ela não vai postar isso mesmo não. Sabe por quê? Porque não engaja com esse público. Não reforça a marca dela. A comunidade que ela criou ali. Quem que acompanha uma personalidade como a da Virgínia vai querer saber de rolê cultural, gente? Não porque ela não vive isso, porque eu realmente acho que ela vive. Eu me recuso a acreditar que não. Isso daí é um trem que eu me recuso a acreditar. Mas porque o branding dela foi construído para esse público específico. Ela precisa manter coerência com esse branding, com essa personalidade. Em tudo que ela posta, inclusive nos locais que ela mostra que ela frequenta, nos assuntos que ela mostra que ela tem interesse, no que ela veste, no que ela fala. Tudo que gera o posicionamento e a imagem que ela construiu. E isso aí é consistência de marca. A marca que ela criou não foi para entreter com conhecimento técnico, profundidade, assuntos complexos, storytelling transformador. Foi para entreter com a simplicidade diária da vida dela, mostrada de forma superficial, sem entrar em profundidade alguma em nenhuma área. Eu não tô dizendo que isso é ruim, isso é só o modelo de negócio que ela viu que funcionaria para ela, pro que ela queria para a vida dela. Ótimo! Eu vejo um estereótipo de menina comum, mulher comum, do bem, que vive o sonho brasileiro, só isso. Esse é o branding pessoal que resume Virgínia Fonseca. E não tem muito segredo, não. Não tem muita análise. É o que é, e esse é o ponto perfeito. O branding pessoal bem feito, ele não precisa muito para poder definir e entender alguém, não. Ele é simplesmente a estratégia de marketing do seu negócio que dá clareza de tudo o que você é. Só de bater o olho você já constrói essa ideia, essa imagem. Agora, a minha opinião totalmente pessoal e profissional é que um brand pessoal forte, para mim,
ele reflete toda a sua verdade e não uma versão calculada sua para poder agradar o máximo de pessoas possível. Para mim, Rafaela, eu admiro marcas pessoais assim, não só por admiração por acompanhar marcas transparentes, mas porque quanto mais calculado é o seu brand, mais difícil é para você sustentar. Ele tem um custo de exaustão muito grande, principalmente para quem cria conteúdo todo santo dia. E vez ou outra, você vai ter que lidar com incoerências de performance sua. Então, é muito mais difícil e exaustivo. Eu não quero uma vida dessa pra mim, não. Deus me livre, misericórdia. Um exemplo dessas incoerências aí, que eu nem precisava citar, que você já deve estar careca de saber, são as polêmicas envolvendo a marca corporativa dela, o ePink, que por ostentar um faturamento tão grande, eu, Rafaela, como empresária também, acho muito vergonhoso ter que passar por situações que não precisam de muito dinheiro para poder resolver, como foi a questão da ePink ser obrigada a ter um suporte humanizado. Para mim, isso daí é aquela mesma vibe da pessoa que tira foto com um iPhone 16 e a parede do quarto dela tá lá até sem reboco. E aí, novamente, entra a falta de ingenuidade que eu falei aqui o vídeo inteiro. Mesmo diante de todas essas polêmicas que de fato aconteceram, até mesmo a pior de todas que foi a CPI das bets, ela sempre conseguiu gerir isso daí tudo com muita estratégia para poder cessar a crise e nem sempre esclarecer e retratar. Mais uma vez, uma pessoa no Brasil que tem dinheiro para poder comprar uma Chanel por dia é tudo que você quiser, menos ingênuo e ignorante. Pra você ter noção de mais um fato que sustenta essa análise de brand. Eu fui no Arnold esses dias para trás lá em São Paulo, o lugar de voltar e não de ir, e tinha um stand da ePink lá. Uma feira de fisiculturismo com um stand de cosmético. O que tem a ver uma coisa com a outra? O negócio é que ela vai abrir uma academia. Colocar esse stand da ePink ali é uma estratégia de LTV muito da bem feita. Porque o foco ali não foi venda, não é evento super hypado, cheíssimo, vamos botar nosso produto lá. Porque mais gente, mais venda. Isso é pensamento de remedíocre. O negócio ali foi reconhecimento de um público novo, que ela vai precisar posteriormente que consuma o novo produto dela, que é essa nova empresa dela, que é a academia. E que não tem nada a ver com o nicho de mercado que a ePink tá, e sim o nicho de atuação que o Arnold está. É bem mais fácil vender para o mesmo cliente do que para um cliente novo. Então ali a estratégia é a seguinte: esse público-alvo dela, quando ela lançar a academia, para não ter que ficar correndo atrás desse público, ela já fez o favor de manter a marca dela conhecida para esse público. Porque quando ela lançar a academia, esse público já vai ter uma familiaridade com a marca. E a venda fica muito mais fácil. O que a ePink tava fazendo ali era sondando terreno, comendo pelas beiradas, entendeu? Existe sim um fio de personalidade dela ali nesse brand. Não tô falando que é tudo inventado, não. Até porque ela precisa sustentar isso todo santo dia. Então, se ela tivesse que performar um personagem que não tem nada a ver com ela não teria chegado tão longe. Então, não tem como ser um brand muito fora da essência que ela já tem, não. Mas que grande parte de quem ela é, do que ela pensa, do que ela faz, não tá sendo comunicado, isso daí, ó, boto minha mão no fogo que não tá. Não tem como. Que a conta, igual vocês viram aí, não fecha. E novamente dizendo, isso não é um problema. Isso é simplesmente branding. Não quer dizer que eu, opinião pessoal, admire ou ache relevante.